78º dia do nosso propósito, João, capítulo de número 10. Vai começar falando a respeito de Jesus, ele ser o pastor das ovelhas e dizendo que as ovelhas ouvem a voz do pastor e o seguem. Para onde ele vai, ele as chama e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz, porque ele é o pastor. Mas se vier algum estranho chamar pelas ovelhas, elas não ouvem a voz. É interessante que a ovelha é um animal realmente assim, ele se apega ao seu pastor, e quando o pastor fala, ela ouve a voz do seu pastor. Mas se alguém que não é o pastor chamar por elas, elas não reconhecem a sua voz. Então Jesus, ele fala que ele é a porta e pela qual as ovelhas vão passar, porque ele é, o nosso caminho. Ele diz também que o ladrão, ele não vem senão para roubar, matar e destruir, mas que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Ele continua aqui então, nesse começo do evangelho, falando a respeito de que ele é o pastor, e o bom pastor que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Mas aquele que é assalariado não faz dessa maneira. Por quê? Porque a importância, a intenção, o que faz sentido, o que é de valor para o assalariado é o seu salário e não as ovelhas. Mas o bom pastor, ele não quer perder nenhuma das suas ovelhas, então ele dá a vida pelas suas ovelhas. E ele diz que o Pai deu as ovelhas para ele e ele não ia fazer com que nenhuma se perca, mas pelo contrário, ele ia dar a sua vida pelas suas ovelhas. E é interessante que a gente percebe que realmente é assim, meus irmãos. Quantos às vezes estão por causa daquilo que as ovelhas podem dar, mas não por amor às ovelhas. Jesus, ele é o bom pastor, e ele levanta homens também com esse mesmo interesse, essa mesma vontade, esse mesmo amor no seu coração. E então ele diz que o Pai se agrada dele porque ele dá a vida pelas suas ovelhas. Isso do versículo 1 até o versículo 21. E muitos diziam que ele estava endemoniado por causa dessas palavras, Os fariseus, os judeus lá daquela época não acreditavam nele, porque pensavam que era loucura aquilo que ele estava dizendo. Do versículo 22 até o 42, que encerra esse capítulo de número 10, os fariseus chegam para ele, então falam assim: fala abertamente se você é o Cristo. Então, já que você é o Cristo, por que você não nos revela abertamente a respeito destas coisas? E Jesus fala para ele: eu já disse, mas vocês não acreditam, vocês não creram. As obras que eu faço, inclusive, elas testificam a respeito de mim, e vocês não acreditam nelas. Então não tinha mais o que falar. E eles começam então, porque Jesus fala que ele era o Filho de Deus, eles pegam em pedras para apedrejar Jesus. Jesus pergunta para eles: por causa das minhas boas obras vocês estão me apedrejando? Aí eles falam: não por causa da sua boa obra, mas por causa da blasfêmia, porque você se compara a Deus. Aí Jesus responde para eles: mas a palavra de vocês não diz que vocês são deuses? Está lá no Salmo 82, versículo 6, que diz que falou aos deuses: vocês são deuses porque vocês são filhos do Altíssimo. Não somos como Deus, mas por ser filhos, está escrito lá em Salmo 82, versículo 6, Então eles ficam sem ter o que falar para ele, porque a palavra mesmo dizia a este respeito. Porém, ainda assim, eles tentaram um meio de prender Jesus. Jesus então consegue se afastar, consegue se retirar do meio deles, através do Jordão e vai para o lugar onde João Batista batizava. Então as multidões vêm e falam assim: olha, João não fez sinal algum, mas tudo que ele falou a respeito desse homem é verdade. E muitos criam em Jesus. Esse foi o resumo do Evangelho de João, capítulo de número 10. Que você continue meditando nessa palavra, querendo cada vez mais conhecer, e que Deus vá acendendo a chama de interesse, a intenção de conhecer esta palavra e o amor pelas suas santas escrituras e por esse Deus eterno. Em nome de Jesus.